pessoal, nas próximas aulas nós vamos abordar a construção do coreto. O coreto, na construção, a gente divide em três partes. Uma é o piso, outras são as colunas que sustentam o telhado e, por último, o telhado do coreto. O coreto tem uma construção bem complexa. Entretanto, o material a ser usado é quase todo o mesmo, tudo madeira. São diferentes tipos de madeira: madeira de compensado grosso, madeira de compensado fino, MDF, serrafos de 1 por 3 polegadas de pinho, pontaletes de 3 por 3 polegadas de pinho, que toda essa madeira também vocês vão perceber que vai ser aparelhada com suas devidas medidas. Também vamos usar pregos, parafusos, cola, lixa, e as ferramentas mais adequadas que vamos usar para essa construção é um martelo, um metro, esquadro, lápis, parafusadeira, furadeira, serra circular de mesa, tico-tico, enfim, uma série de ferramentas. Também nas estruturas que vão sustentar o piso, por uma questão de eliminar barulhos desagradáveis, a gente tem por hábito revestir essas estruturas de carpete para justamente evitar barulhos estranhos, quando isso acontece no teatro, por exemplo. Bom, o piso, nós resolvimos fazer um piso com um diâmetro aproximadamente de 3,20 metros. E ele forma uma espécie de raio, como vocês vão ver nas imagens que nós vamos mostrar a seguir, né? O centro ele é formado por uma espécie de timão, onde umas determinadas vigas, 8 vigas, se encaixam nesse timão, fazendo uma extensão em um diâmetro do piso do coreto. É uma extensão de estrutura, certo? Bom, e no meio desse raio grande que fica, a gente faz outras estruturas onde fixa as fatias do piso do coreto. São 8 fatias, olhando assim de cima parece uma pizza de 8 fatias mais ou menos. E as estruturas a gente monta da seguinte forma, né? Esses pontaletes de 3 por 3 que são aparelhados, a gente faz uma estrutura, sanduícha esses pontaletes, formando uma espécie de timão ou algo assim, como se fosse a direção de um navio, né? E as estruturas são estruturas que a gente chama de longarinas. A longarina é uma estrutura usada pelos artífices italianos desde que começaram a fazer estruturas para teatro. É uma estrutura velha, entretanto, ela não é comprada em uma marcenaria. Você não vai em uma loja de madeira e compra uma longarina como você compra serrafo, ou compra pontaletes, ou compra compensado, enfim. A longarina é um elemento construído por nós, os técnicos, né? Então, por exemplo, ela passa por um aparelhamento bem preciso nas suas medidas, e depois, em uma bancada, a gente monta um gabarito e constrói essa longarina. Ela se comporta como se fosse uma viga oca. Entretanto, pelo fato de ela ser construída em um gabarito, em uma bancada, a gente consegue que ela fique bem reta, o máximo de retidão possível, né? Aí a gente fecha uma parte dela e depois faz a forração do carpete em cima dele.
Por baixo, ela fica oca e fica nos espaços onde entram encaixados, também com carpete, os pés da longarina, certo? Então, assim, para a estrutura do piso, nós temos vigas que se dividem em 8 setores, um octógono, né? E esses pés que nós resolvimos fazer esse piso com 40 centímetros de altura, sustentam todas essas vigas e o meio ele fica completamente oco, não tem um ponto de apoio central no piso do coreto. O espaço que fica entre uma viga e outra, ele é preenchido por cima com uma chapa de compensado. Só que essa chapa de compensado, ela não fica sozinha entre uma viga e outra. Ela tem uma estrutura, né, de serrafo de 1 por 3 polegadas que apoia nos laterais de cada viga. Essas estruturas, o compensado já é fixado nessa estrutura. E aí, em cada setor aberto do piso do coreto, a gente encaixa essa estrutura que se apoia nas laterais e o compensado fica dividindo o meio da estrutura, que vai juntar com todos os outros setores, formando assim o piso inteiro do coreto. Como a altura do piso do coreto é de 40 centímetros, para ter acesso com uma pisada normal nele, nós vamos ter um degrau de 20 centímetros de altura por 30 de profundidade.